Olá, computador. Olá, olá. Ué, gente. Onde que é isso? Olá, 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 olá. Esse é com fio, com fio. Não tento outro. Olá. Olá, olá. A Daisy tinha testado. Olá. Olá. Eu acho que o som deve estar... Vai de novo. Olá. Isso não vai. Olá. Agora foi. Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Tá dando para ouvir? Mais ou menos? Tá dando? Não? Tá. Eu vou tentar falar mais alto. A gente tá com questões de volume. Mas, primeiramente, queria dar boa noite a todos. Nós iremos dar início à nossa palestra pública. Hoje, a palestrante será a Érica, que vai falar sobre o tema Tudo Passa, um combustível para a fé. E daremos início a partir de um preparo, após isso a prece, e eu passo a palavra para a Érica. Tudo bem? Bem, o preparo é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, item 151, Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade de sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. E agora, depois desse preparo, convido a todos para que a gente possa se conectar, com essa espiritualidade amorosa, essa energia divina que se coloca aqui nesse ambiente preparado para nos receber, e que possamos emitir dos nossos corações a gratidão por aqui estarmos, a gratidão por toda a assistência que a gente recebe, e possamos também emanar algo de nossas energias para a Érica, para que ela sinta tranquilidade e que esse possa ser um momento de muitas trocas energéticas positivas e de muitas reflexões profícuas. Que assim seja, graças a Deus.
Tenta falar com esse e eu vou tentar resolver outro. Boa noite. Bem, muita alegria de estar aqui mais uma vez. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui, como nossa irmã falou, nesse ambiente preparado especialmente para nós, para atender às nossas necessidades reais, as nossas necessidades de espírito que somos, encarnados ou desencarnados. Dizendo isso, então, pedimos que Deus, Jesus, Bezerra de Menezes e sua equipe possa conduzir o nosso estudo, as nossas reflexões, palavras, sentimentos e entendimento, com a mente e com o coração. Vou trocar de microfone, só um instantinho. Tá mais alto esse, gente? O som tá melhor? Então vamos lá. Ai, gente, ela falou na oração ali, nossa amiga, para vocês emanarem, né, energias positivas para a Érica, no caso eu. Fiquei tão contente, mas assim, eu já entrei ali, é um negócio, eu vim tensa, né, no trânsito, eu sempre fico assim, meu Deus, olha o horário, né, correndo e tal. E aí, mas aí eu entrei aqui, me enchi de alegria e eu não tenho dúvida que essa emanação já começou muito antes de nós estarmos aqui. Então vocês emanam para mim, eu emano para vocês, e a espiritualidade amiga de luz também nos envolve amorosamente com essas energias, com essa troca tão positiva. Mas vamos lá, agora vamos falar do nosso tema, e eu sempre tenho assim a iniciativa de começar explicando o tema, porque são títulos que a gente escolhe, às vezes em conjunto, não é mesmo, Carol? A gente tem uma certa sintonia de vez em quando com os temas impressionante. A gente de um lado do WhatsApp, Carol do outro, e Érica, esqueci de te falar, você tem um tema para o dia 25 de março? Aí eu falei, olha, eu pensei aqui nesse, ela falou, é impressionante que eu estava pensando nisso. E aí a gente percebe, isso só reforça que esse trabalho, ele é dirigido pelo mais alto. Esse trabalho e todos os demais que sejam em nome do Cristo, que sejam para o nosso progresso moral, para o consolo das nossas almas, para o remédio para nós espíritos. E aí, olha só, vamos lá, ó, acompanha, gente, vamos acompanhar. Ó o título aqui da nossa palestra, como a nossa irmã apresentou para vocês. Tudo passa. Combustível para a fé. Aí, eu fiquei pensando hoje, falei, gente, imagina só, a pessoa chega na casa espírita, porque muitas das vezes a gente vai na casa espírita naquele dia que a gente nem sempre está muito bem, né? Antes de se estabelecer o hábito de ser frequentador, trabalhador, né? Muitas das vezes a gente vem esporadicamente naquele momento em que a dor aperta, naquele momento que a angústia chega, naquele momento que a gente está num desânimo, que a gente às vezes não tem nem vontade de levantar da cama, nem dar o próximo passo. Aí, hoje me veio essa reflexão, Érica do céu, imagina o pessoal lendo lá esse título e se está nesse momento de dificuldade, de angústia, nesse momento de prova mais exacerbada, e ver esse título, tudo passa, aí fala tudo passa, porque não é com ela, duvido se fosse com ela. Me veio essa reflexão hoje, e aí isso foi um chamamento também para eu
pensar de fato por que esse tema, qual a relevância. Eu tenho algo de reflexão na minha vida baseado no Evangelho do Cristo, baseado no ensinamento do Cristo, que possa legitimar essa proposta do tudo passa, mesmo se um de nós aqui nesse instante, encarnado ou desencarnado, estiver passando por um desses momentos mais difíceis que a gente atravessa. Por isso eu acho melhor a gente começar explicando que esse tudo passa, de maneira alguma é desconsiderar a dor ou o sofrimento, ou a prova, ou a expiação pelo qual estejamos passando. Não é dizer que é menos. Isso aí vai passar. Como se fosse, como quando uma criança às vezes cai, rala o joelho e a gente diz assim, não, peraí, vou dar beijinho, passou. Então, vai lá, sopra. Tudo bem, faz o curativo e vai passar, ok. Mas qual é a dor que mais dói, Eu ouvi uma vez essa expressão, achei excelente, de uma profundidade filosófica, de uma aplicabilidade na prática maravilhosa. A dor que mais dói é a dor que a gente sente, não? Quando a gente está sentindo de fato a dor, por mais que a gente seja evangelizado, por mais que a gente tenha acesso a essas informações, a gente precisa fazer um grande exercício para a gente não ficar parada na nossa dor. Porque está doendo, e eu vou dizer que não está, está sim. E aí hoje, agora, chegando aqui, sentada aqui, me veio uma lembrança. Eu falei, caramba, olha que interessante. Ontem, não sei porquê, antes de dormir, agora eu resolvi fazer diário de comportamento, resgatar um. E é bom, hein, gente? Uma prática que eu fazia quando era pré-adolescente. Escrever à mão mesmo, sabe? No diário, o que tem sido o meu dia. E eu peguei, provisoriamente, um caderninho lindinho, que eu estava usando num determinado momento, mas só tinha umas folhinhas anotadas, e ali estavam anotados alguns compromissos. Eu olhei assim, quando eu bati, vi a data, caramba, fez 1 ano já essa data. Eu arranquei a folhinha, e foi um momento que estava ali escrito, 24, 25 de março, eu falei, e eu não tinha me dado conta da data, olha que coincidência. Quando eu olhei ali, eu falei assim, meu Deus, foram dias para mim no ano passado muito difíceis, de desafio, que talvez se alguém chegasse para mim, isso, tudo passa, não ia cair tão bem não. Sabe aquele momento que você não espera determinada coisa, aquela coisa acontece? Apesar da gente estar num planeta de provas e expiações, saber que as vicissitudes, as angústias, as perdas, uma série de coisas fazem parte do nosso processo de burilamento, de evolução, é como se a gente, quando acontece com a gente, nem sempre a gente está assim preparado, ainda mais quando aparentemente está tudo bem. E daí eu me dei conta. Naquele momento não, eu só me dei conta que eu resolvi pegar o bendito do caderno e ficou a data assim, eu falei, olha, eu vou arrancar essas folhas e vou fazer meu diário pessoal aqui antes de dormir. E peguei as folhinhas, dobrei, me dei conta que ali eu tinha feito anotações de compromissos dessa data, 24 e 25 de março. Não associei. Agora, sentada aqui, me veio na cabeça, olha, Érica, que coisa, não desse jeito. Isso é minha conversa interna, gente? Olha só que coisa, Ano passado, nessa data, você estava, como dizem aí uns, como é que é? O pó da rabiola. Você estava que era uma coisa. E hoje não é que você esteja uma maravilha, mas olha que bênção. Você está aqui sentada para falar, para dizer, para compartilhar que tudo passa. E nem que seja o relato e essa marcação que você estava lá no caderno do ano passado, isso de um momento de sofrimento, de dor para você, e aí não importa, não vou trazer, não importa assim, eu não estou aqui para ficar, eu estou trazendo uma vivência pessoal só para ilustrar. Para dizer o seguinte, a gente comparativamente as fases da nossa vida, vamos relembrar quantos momentos nós passamos de dificuldades e superamos. No momento que aconteceu, muitas das vezes a gente não confiou que aquilo também passaria. Mas passou, eu não estou aqui.
E ó, é infinitamente melhor do que ano passado. Com muitos aprendizados da experiência vivida, com certeza, com amadurecimento. Fruto de experiência de sofrimento. Não é a única. Mas voltando para o... Então eu vou convidar já vocês no início, para a gente já ficar assim numa sintonia elevada. Ninguém precisa falar para mim. Mas assim, fazer um breve mergulho pessoal e identificar. Não estou pedindo, calma, não são 1000, gente. Eu não estou pedindo uma lista de 1000. Não. Para e vai falando. Quantas? 5.000 pessoas querendo fazer lista de 10.000 conquistas, né? Que eu vou pedir. Não. Uma só suficiente. Olhem para vocês nesse momento. É um convite que eu faço, né? A cada um de nós. E assim como eu tive aqui um insight que me lembrou disso, e isso vem a fortalecer a minha fé, porque quando eu, aqui sentada, agora há pouco, me dei conta do quanto que a vida acabou cumprindo o seu papel, mesmo no momento de dor, e um ano depois, uma situação superada com um aprendizado, eu convido a cada um de vocês que possa refletir algo que foi muito difícil na trajetória de vocês. Que vocês, quando aconteceu, acharam que nunca ia passar. Que jamais ia superar. Mas que vocês continuaram seguindo e superaram. Eu duvido que tenha alguém aqui que diga, pode até dizer para contrariar, mas no fundinho que diga, eu nunca tive algo que eu achava que era maior do que as minhas forças, que eu nunca ia superar, que nunca ia passar, e no final da história passou. Ou você passou pela coisa muito mais forte, muito mais amadurecida, muito mais amadurecido. Então, isso que eu estou propondo a vocês é um mergulho, um autoconhecimento inicial, para a gente poder trazer o tema para dentro de nós, para ver se faz sentido. Será que quando a gente revive essa conquista, a gente não identifica a força e a capacidade que tivemos de superação? E muitas das vezes, a ferramenta que faz com que a gente consiga enxergar a situação adversa, difícil, para além do que ela está naquele momento, é a fé. E não é qualquer fé. Quando a gente fala da doutrina espírita, nós estamos falando exatamente daquele combustível, por isso o título, tudo passa, combustível para a fé. Porque se a gente confia nessa premissa, nesse princípio de que tudo passa, a gente fortalece a nossa fé. Mas você fala, Érica, legal, você está falando isso, então eu tenho que seguir, é o que? É livro de autoajuda, tem que usar essa frase e seguir sem pensar de maneira alguma, porque isso seria contraditório. A fé que o Espiritismo apregoa, nos indica, é uma fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que permite que a humanidade, nós espíritos, consigamos, em qualquer época que a gente esteja, encarar os acontecimentos com a razão e ainda assim, mesmo que as situações estejam adversas, a gente consiga ultrapassar. Por quê? Porque há fé no futuro, na vida futura, aqui e acolá. Nós aqui nesse instante temos a conjunção desse, muito materializado, digamos assim, desse princípio. Estamos aqui encarnados e desencarnados. O que significa isso? Significa que a vida continua, que o futuro, o porvir, que a morte física, ela não extermina o espírito que somos. E aí fica um negócio que parece que é muito, né? Nossa, Érica, tá muito abstrato. Vamos partir do concreto, então? Do concreto para o abstrato, para a gente ir construindo a relevância desse tema, para a gente tá aqui, né, amadurecendo um pouco mais a respeito desse assunto. Eu estava vindo para cá,
Aí eu falei, gente, olhei pro céu, duvida, vamos ver se alguém sabe. Vocês sabem que hoje tem lua? Tá com lua no céu? Ali tem uma pessoa que disse assim, uma, tá? Tem lua. Então, será que a gente sabe que fase da lua que está hoje? E agora senti firmeza, crescente, justamente. E aí eu fui buscar também, eu falei, gente, deixa eu dar uma olhadinha. Fui lá, né, busquei na internet. Sabe, olha que coisa interessante. Gente, não é misticismo não, tá? Vamos falar assim, meu Deus, ela tá misturando não. Mas hoje, dia 25 de março, tá começando a fase da lua crescente, que é auspicioso, e a gente aqui querendo crescer em conhecimento moral, né? A gente está aqui não é à toa, a gente está aqui porque a gente está investindo no nosso crescimento como espírito. Maravilha, mas por que tem a ver, Érica, a lua crescente com esse tema que você está falando, que tudo passa, combustível para a fé? Justamente porque ela tem esse adjetivo, lua crescente, é porque ela nem sempre é apenas crescente. Ela tem outras fases, né? O crescente é um adjetivo que qualifica a fase que a lua está no momento. E vai até início de abril, aprendi hoje com a IA. E aí vai até início de abril. A questão é... Oi? Não, pode. Maravilha! Então, e olha só que interessante, a lua crescente, depois da lua crescente, vem a lua cheia. Olha que interessante, não é mesmo? Quando a gente cresce, a gente se enche, fazendo um paralelo. Mas olha que interessante, depois da fase da lua cheia, vem a lua minguante, se esvazia. E aí depois ela renasce, é a lua nova. E aí faz esse ciclo. Gente, será que isso não é uma forma concreta da gente olhar para a natureza? Como Leon Denis, grande apóstolo do Espiritismo, nos dizia que a gente podia entender as leis divinas, entender Deus olhando para a criação, olhando para a natureza. Vamos entender o princípio que está ali, nessas mudanças, nessa impermanência das fases da lua. O que significa? Que hoje a lua crescente vai passar. E ela vai virar o quê? Uma lua cheia. Ela vai ser para sempre lua cheia? Não vai passar. Ela vai virar o quê? Ela vai virar uma lua minguante. E depois uma nova. A natureza, os ciclos da natureza exemplificam para nós essa lei natural ou divina na lua. E não é só a lua. Os meses do ano. O março que eu vivi ano passado, nessa data que eu falei para vocês que veio uma situação adversa para mim, de testemunho, não é o mesmo março que eu estou vivenciando hoje. E para estar aqui significa que passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Além da parte cronológica, né, do seguir dos meses, houve também mudanças internas nesse período. Em mim só? Não, tenho certeza que cada um de vocês, de março do ano passado para março de agora, não são os mesmos. Certeza absoluta ainda que quem de nós estamos aqui hoje, na maneira que entramos, não seremos os mesmos a sair daqui. Espero que bem melhores. Só não espero, certeza de que bem melhores. Porque pela fé raciocinada, nós sabemos que esse ambiente, como a nossa irmã falou aqui na prece, ele foi preparado fluidicamente para receber a todos nós. Com que tipo de energia? Positiva, de saúde, de ânimo, de fé, de estímulo, de perseverança, de consolação. Então é impossível, pela lei divina, que nessa sintonia, num ambiente desse, falando do Evangelho do Cristo, a gente saia algo abaixo de mais ou menos. Impossível. Mas eu estou dizendo isso baseado o quê?
na fé raciocinada. Vamos ver outras impermanências da vida, de que tudo passa partindo do concreto para o mais abstrato? Estações do ano. Dia desse, agora há pouquinho, né? Passou verão e já entrou o quê? Outono, não é isso? E daqui um pouco vai entrar o quê? Inverno. E daqui a pouco vai entrar primavera. E daqui a pouco verão de novo. Gente, se até as estações do ano, elas passam, as fases da lua passam, os movimentos da terra passam, as marés, tem vezes que vai à praia, né? Caramba, eu vou entrar ali, não vou tomar maior caixote, porque a maré tá cheia, daqui a pouco ela tá vazia. O que significa isso? Que ela não é a mesma sempre, ela tá ali, sempre em movimento, atendendo a uma lei maior. E que leis são essas que regulam a natureza, que nos regulam e que são imutáveis? São as leis naturais ou leis divinas. E o universo do qual nós fazemos parte, tem lá no Livro dos Espíritos, a gente pode ver que tem assim, alguns princípios gerais que presentes no universo. E são 3. Acima de tudo, Deus, o Criador, inteligência suprema, infinitamente bom, justo, misericordioso, Criador de tudo e de todos, Deus. Então, no universo, nós temos um elemento geral que é Deus, o Criador. E os outros 2, Érica? Espírito, seja encarnado ou desencarnado. No universo existe espírito. Nós aqui somos a prova. Nós que estamos no corpo físico, ou nós outros, aqui presentes também, que estamos fora desse corpo físico. E qual é o outro princípio que tem geral do universo? Matéria. Matéria que tem vários estados também, né? Ó, a cadeira aqui está condensada nessa matéria. O corpo que a gente habita é uma forma de matéria. Uma série de coisas que a gente sabe que existe no universo é composto de matéria, nem sempre visível, né? Então, no universo, o que não é matéria é espírito. Ou é Deus. Deus só tem um, né? Então, vamos parar para pensar desses 3 princípios que compõem o universo. Espírito muda ou não muda? Muda, né? Estamos imperfeitos, um dia seremos perfeitos. Estamos encarnados, um dia estaremos desencarnados. Estamos desencarnados, um dia estaremos encarnados. Estamos ainda egoístas, um dia estaremos um pouco mais dedicados ao próximo, dividindo mais. Estamos orgulhosos, um dia entenderemos que o melhor não é ter razão, mas sim estarmos todos irmanados para obter a paz que o Cristo nos prometeu como possível aqui na Terra. Todo o nosso estado moral pode ser modificado. Uma das maneiras de a gente fazer isso é se abastecer com o Evangelho do Cristo, que é um estímulo para que a gente olhe para a gente, se autoconheça e faça essa transformação. Então, tudo que eu trago em mim de imperfeição também vai passar, Érica? Vai. Como espírito que somos, vai. Cada um a seu tempo, mas vai. Então, vejamos. Matéria, a gente tem matéria no estado líquido, gasoso, matéria, né, no estado condensado. Maravilha. Então, a matéria, ela não tem um estado único, ela passa de estados. Nós, espíritos, passamos também. E Deus? Deus passa? E as leis divinas passam?
Então, dos 3 princípios gerais do universo, a única coisa que não passa, coisa entre aspas, tá, gente? Que não é coisa não, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, né? O único princípio que não passa é Deus. Tudo passa, menos Deus. Tudo passa, menos suas leis divinas ou naturais. Então, se eu quero me abastecer a minha fé, acreditando que independente do que eu esteja passando, está dentro de um propósito maior, eu preciso me vincular a Deus e às suas leis. Porque elas são imutáveis. Se eu olho então para uma das leis da natureza, a lei do progresso, eu vou entender que esse tudo passa, está ali embutido também. Porque muitas das vezes a gente passa por situações difíceis, adversas, dificuldades, doenças, perdas, mas aquilo nos impulsiona, aquilo propicia que a gente evolua e progrida. Está dentro da lei divina ou natural, que não muda. Muitas das vezes a gente perde, entre aspas, às vezes até literalmente perde. A gente teve aí o verão, né? Quantas famílias perderam casas com enchentes, com isso? É uma perda material, mas traz um sofrimento também, traz um desespero, quando não ceifam vidas, materialmente falando. Veja só, lei de destruição, que também está na natureza. Tem um propósito. E não muda. Nascer, crescer, reproduzir ou não, morrer, fisicamente falando, e renascer, que o Espiritismo vem completar. Isso não são fases, isso não são uma série de mudanças naturais pelas quais passamos, que estão ancoradas nas leis divinas ou naturais? Então, o que vai sustentar essa fé raciocinada no momento que a gente está passando por uma adversidade? É ter a certeza de que todos nós somos regulados por leis maiores, que são as leis naturais e divinas. E quem está ali conduzindo cada um dos seus aspectos, sabedor de que para cada vida aqui presente existe um movimento específico para se reconciliar com essa lei, que muitas vezes a gente se afasta dela, por isso sofre, é Deus. E quando a gente confia nisso, independente do que a gente esteja passando, pode ter um momento da revolta? Pode tudo, né? A gente pode tudo, a gente tem livre-arbítrio, né? Isso é uma das bênçãos também que a doutrina nos traz, frisa isso, a importância dessa liberdade que nós temos de escolher, inclusive como vamos passar pelo sofrer, se vai ser o bem ou o mal sofrer, como está no Evangelho. O mal sofrer é esse que a gente entende muito bem, né? É maldizer quando está sofrendo, é falar, meu Deus, porque comigo, eu que sou boa pra caramba, não estou entendendo. Eu vim pra cá, eu falei assim, gente, não é possível. Hoje eu passei o dia todo dizendo assim, nossa, hoje eu tô em todo lugar que eu ia. Eu fiquei muito tempo hoje assim na rua, precisando circular na rua. Chegava, gente, sem brincadeira, e tava fazendo esse trajeto a pé. Chegava assim, ó, tava chegando o sinal assim, aí eu chegava no sinal, abria para eu atravessar. Gente, aí daqui a pouco eu ia para o outro, abria também. Eu falei, nossa, olha que coisa maravilhosa, tá tudo conspirando, né? Bem, tudo abrindo, sinal, as coisas fluindo, resolvendo. Aí vim para cá, os sinais, todos os sinais, já é de carro, peguei todos os sinais fechados, né? Mas todos. E eu falando, meu Deus, eu quero chegar um pouquinho mais
antes. E os sinais fechados, Eu falei, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas, enfim, a gente precisa estar com os nossos olhares bem atentos, gente, a respeito das situações que a gente vive, quando, não só nos momentos felizes, nos momentos de contentamento, mas nos momentos de adversidade, ou nos simples aborrecimentos diários, cotidianos que a gente tem. Conseguir perceber que para além daquilo existe sempre um planejamento maior. Isso faz toda a diferença. Porque se a gente está passando por uma situação que realmente nos afeta, fere a nossa alma, traz para nós uma preocupação muito grande, não é minimizar isso de maneira alguma. É reconhecer, acolher, isso é papel nosso, é caridoso, desculpa, gente, é caridoso para conosco. E quando é alguém que a gente está convivendo, passando por uma dificuldade, por uma dor, seja qual for, esse acolhimento sem julgamento, como disse a nossa irmã aqui na mensagem de abertura, né, a gente não se colocar como juiz da lei, mas, né, observador da lei, crendo que se alguém sofre, nosso irmão, assim como eu, preciso de acolhimento, porque é da lei que a gente faça ao outro o que queiramos que o outro nos faça. O que sentimos quando nos dói? É dor e é vontade de ser e necessidade de ser acolhido. Então, por que não fazer isso ao invés de ficar falando mal do outro, que ele está fazendo uma tempestade no copo d'água, quando está passando por uma situação de desafio na vida? Acolher. Mas e os recursos que nós já trazemos para que a gente possa mobilizar no momento que a gente está passando por isso? E aí eu estou falando dos recursos trazidos pelo Espiritismo. Um deles, gente, é a gente não esperar chegar o momento da adversidade para querer tirar do papel e colocar na prática esse raciocínio da fé, essa ideia, essa concepção da fé raciocinada. É nos pequeninos, uma sugestão, né? A gente exercitar diariamente, nas pequenas, nas médias e grandes coisas, essa ideia, esse raciocínio, que seja lá o que esteja acontecendo, vejamos se não está dentro da lei, vejamos a minha parcela de responsabilidade para que eu esteja passando por aquilo naquele momento. Vejamos realmente, de fato, o que é uma, entre aspas, uma fatalidade e o que é, na verdade, às vezes, fruto de uma omissão minha. Então, fazer essa reflexão contínua é a gente poder dizer assim, bem, até aqui realmente eu não agi como eu deveria agir, não foi legal, mas ainda assim, essa circunstância que apareceu, que está me fazendo sofrer, que está doendo, que está me colocando em prova, eu confio, não cegamente, mas eu confio que há um propósito, uma proposta de crescimento, de melhoramento moral para mim. E que aprendizado é esse? Tem que fazer sentido para você que está passando pela dor, não para mim. Porque eu vou ter as minhas também, que vai fazer sentido para mim. Porque, de qualquer maneira, é inevitável. A dor, ela é universal. Passaremos pelas dores. A questão é como passaremos? Maldizendo? Se revoltando? Às vezes a gente tem a revolta que seja passageira, mas que a gente logo possa acionar os recursos que a doutrina espírita nos traz como meio de combustível para acionar a nossa fé ainda nesses momentos mais difíceis que sejam. Porque muitas das vezes, gente, a gente só precisa ter a certeza de que o nosso fardo, ele não é maior do que a nossa capacidade de superá-lo. Apenas ombros fortes, metaforicamente falando, se nós, seres humanos, né? Você não vai dar até uma pessoa franzininha. Você vai pedir ajuda para carregar um negócio que é super pesado?
Não faz nem sentido. A pessoa, ela não vai conseguir cumprir a missão, ainda vai se machucar. Da mesma maneira, cada um de nós traz em germe, em semente, recursos, muitas das vezes, que desconhece para a superação. E vai ter hora que a gente não vai ver solução nessa vida mesmo, não. Nessa vida aqui, ó. Terra a terra. E aí a doutrina espírita nos consola porque diz, não acaba aqui. Olhai adiante. Gente, Cristo voltou no 3º dia, né? Depois da crucificação, não foi? Para dizer o quê? Tá chegando aí a Páscoa, né? Da ressurreição. Para dizer o quê? Que a vida continua depois do túmulo. Para dizer o seguinte, olha só, a vida material não é a única. A verdadeira vida é a vida em espírito. Tanto é que eu estou aqui e vim dizer para vocês que venci a morte física. Estou aqui em espírito. Que mensagem mais consoladora do que essa? Isso significa que, gente, podem fazer o que fizerem, a gente com a gente mesmo, a gente nunca morre, somos imortais. Olha que maravilha. Isso aí que significa a gente tem um espaço de tempo infinito com um Pai misericordioso. A gente está bem na fita pra caramba. Com o Mestre, gente, Jesus, professor, que está nos ensinando aí o caminho com a pedagogia aplicada, específica para cada um de nós, para a gente entender qual é o caminho de volta para o Pai. O que é o caminho de volta para o Pai? O caminho de reconciliação com as suas leis. Igual o filho pródigo, não tem a parábola do filho pródigo? Ele faz um caminho de volta depois de meter o pé na jaca, depois de se afastar do Pai. Esses, muitas das vezes, somos nós. Só que tem sofrimento, né? Porque a gente colhe as coisas que a gente faz. E nesse momento de volta, em que a gente está muitas das vezes pisando nos próprios espinhos que plantamos por inconsciência, por ignorância, às vezes por um estado transitório de maldade também, o que nos sustenta a dar o outro passo? Saber que um dia aquela situação vai passar. O que você diz? O que você diz para si mesmo nesse momento? Não vamos esperar chegar um momento em que um espinho entra com mais força no pé. Vamos exercitar esse raciocínio a cada dia, porque isso vai nos fortalecendo. Isso vai evitando que a gente paralise. Quantas circunstâncias, muitas das vezes a gente consegue ultrapassar pensando que realmente o reino de Deus não é desse mundo aqui, não. Tendo fé no futuro, tendo certeza que outras vidas virão, outras possibilidades de reencarnar, tendo certeza de que somos a melhor versão hoje, porque já passamos por outros estados mais primitivos moralmente falando, e que nos tornaremos muito mais evoluídos moralmente e intelectualmente a cada dia, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade. Isso tudo, gente, são subsídios para a gente poder continuar seguindo mesmo no momento de dificuldade. A certeza de que tudo passa. Ah, mas eu nunca estudei isso, Érica. Nunca estudei isso. Passa, gente. Olha para a natureza. A natureza nos dá esses exemplos, como a gente viu. E outra coisa, hoje eu peguei e fui olhar, né, o Evangelho. Aí eu fui lá no índice, né? Achei tão interessante que tem vários capítulos do Evangelho que reforçam que tudo passa. O título reforça Kardec, né? Vem assim, eu falei, nossa, que maravilha. O único, tá? O único, assim, o único não, né? O primeiro já mostra o seguinte, olha só, esse é imutável. E é justamente o que tem a ver com Deus e as leis divinas e naturais, que é o seguinte, não vim destruir a lei. Ou seja, quando Cristo veio para cá, ele não veio destruir a lei divina. Ele veio explicar através do seu próprio exemplo como as leis divinas ou naturais, elas se davam para que a gente pudesse ter esse modelo e guia maravilhoso que é o Cristo.
Agora, olha o capítulo 2. Vê se isso aqui não é um spoiler, não é uma dica para a gente ver que tudo passa. Meu reino não é desse mundo. Se o reino não é desse mundo, significa que um dia eu vou ter que sair desse mundo. Ou seja, esse mundo vai passar. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se há muito, é outro capítulo. Se há muito morada na casa do meu pai, vai passar também essa morada que eu tô hoje. Um dia eu posso ir para um outro planeta. Ou o planeta que eu tô vai passar também o estado evolutivo que ele está. Porque os planetas evoluem, a Terra está evoluindo para um outro nível, né? De planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Tudo passa até o estado evolutivo do planeta. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. Ué, gente, isso também não é que tudo passa? Porque ora eu estou desencarnada, ora eu estou encarnada. Passou meu estado de encarnado, desencarnado. Ora eu estou desencarnada. Ora eu estou aqui na Terra encarnada. Ora eu estou encarnada. Daqui a pouco eu desencarno e daqui a pouco eu tenho que voltar novamente. Olha a impermanência das coisas. Então, mas mesmo naquele momento, quando a dor for maior, em que essas impermanências doerem na nossa alma, porque isso tem implicações práticas no nosso dia a dia. O fato do meu reino não ser desse mundo faz com que a gente na carne sofra vicissitudes que muitas das vezes a gente esquece que é espírito. É a dificuldade financeira que aperta, é uma situação às vezes mais complicada materialmente falando, né? É uma emergência, né, da condição de pessoa encarnada, de espírito encarnado, que grita e traz sofrimento muitas das vezes para nós. É uma condição de saúde no corpo físico, né, provocada por alguma disfunção. Mas aí, olha aqui, se eu ficar só focado na ideia material, eu não vou ter consolação. Agora, como é que eu vou fazer? Vai fazer sentido que uma doença, muitas das vezes que eu nasci, que não, aparentemente não faz sentido, se você olhar só do ponto de vista material, e aí você vê que não é aqui, gente, o lugar da felicidade real. Aqui é passageiro. A gente tem momentos de felicidade, mas meu reino não é desse mundo. Então, a felicidade plena, que, né, está destinada a todos nós, como filhos de Deus, não vai se obter nas coisas materiais. Mas essa certeza de que a vida espiritual é a verdadeira vida, nos ajuda a atravessar as dificuldades e vicissitudes que a condição humana encarnada nos traz. Há muitas moradas na casa do meu pai. E aí, como é que entender muitas das vezes um sofrimento tremendo, uma mãe que perde, entre aspas, uma filha assassinada por feminicídio? Que tipo de espírito é esse, meu Deus do céu, que assassinou a minha filha? Muitas das vezes, espíritos vindo de outros mundos habitados, numa condição inferior, que vêm para cá como uma possibilidade de convivendo com outros tipos de espíritos um pouquinho mais evoluídos, tentar ser influenciado positivamente para a mudança de comportamento moral. Mas alguns, fruto da sua bagagem que trazem, enfraquecidos por suas questões internas, muitas das vezes derrapam e não conseguem dar esse salto. Mas como compreender isso? Como, de certa forma, se consolar um pouco que ainda seja, se a gente não tem essa visão de que existem mundos inferiores e superiores e que a população, né, espiritual, ela migra de um para o outro dependendo do planejamento que Deus tem para nós e do nosso estado evolutivo, já que a escala de espírito, né, é bem grande. A gente tem, né, várias categorias de evolutivas espiritualmente falando. Como consolar alguém que acabou o seu ente querido de desencarnar, de falecer,
se ficar apenas focado na questão material do corpo que feneceu. A dor é inevitável. Ninguém está questionando que dói, Deus me livre. Mas o conhecimento de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, significa que a reencarnação virá. Esse espírito, ele não desapareceu com a morte do corpo físico. Essa não é a primeira, nem será a última vez que ele reencarna. E vocês terão outras possibilidades no momento certo de se reencontrar. Isso, de alguma maneira, é consolador. É um possível tudo passa, sem minimizar o sofrimento de quem está passando pela angústia da perda, entendem? Não é a gente fazer uma coisa ilusória, porque dói. Às vezes, a gente tem que exercitar, e são ferramentas que o Evangelho nos traz. Reflexão. E não é à toa que tem situação que às vezes a gente, mesmo buscando, estudando, buscando a questão da fé raciocinada, que a gente às vezes fala, meu Deus, está doendo demais. E não é à toa que a gente tem aqui um capítulo no Evangelho que fala o Cristo Consolador, que vem trazer justamente que a dor é uma bênção, né? Que Deus destinou aos seus eleitos, digamos assim. E ali tem palavras que fortalecem, que consolam, que confortam. Porque tem momento da vida que não há raciocínio que a gente consiga, naquele momento de mais dor, que consiga calar essa angústia de nossa alma. E nesse momento você faz o quê? Se nutre com Cristo Consolador. Eu vou dizer, gente, quantas vezes essas mensagens desse capítulo 6, que traz o jugo leve, consolador prometido, quantas vezes eu fui dormir lendo essa mensagem, o quanto que aquilo me nutriu, quando o sofrimento não estava fazendo sentido para mim. Mas isso também não é uma ferramenta para ajudar a gente a perceber que tudo passa. Então, vamos acionar isso, vamos começar a nos ver também como espíritos que estamos vivendo aqui uma realidade que precisa de aprimoramento. E uma das coisas que a gente precisa fazer é colocar na prática os recursos que o Espiritismo nos traz para, de fato, promover no momento que mais precisemos um pouco de base que nos sustente. E isso é muito chato, é horrível, mas de vez em quando eu fico tentando pensar, olha só que coisa, é muito doido isso, né? Fala, pô, espírita, mas às vezes eu falo assim, eu penso, em alguns momentos, caramba, como é que, não é ficar paranoia com isso, gente, mas é pensar assim, meu Deus, um dia, minha mãe, meu pai, que estão encarnados, graças a Deus ainda, eles vão desencarnar, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Porque a gente lida, né, como ser humano, como se, embora a gente saiba da imortalidade da alma, mas a gente não traz muitas das vezes, fica só no teórico, não traz essa sensação, não faz esse exercício de preparo, de se nutrindo com essas ferramentas que vão nos consolar lá na frente, de maneira antecipada, preventiva. Só na hora que acontece, aí você fica... Então, assim, de vez em quando, ainda não estou lá porque traz dor, até antecipar, né? Porque a gente fica pensando naquilo de maneira mórbida. Mas eu estou procurando moldar o meu raciocínio de modo a pensar, não, será realmente uma passagem? Entende? A abordagem da morte. Não estou dizendo que isso seja conquista mesmo, só estou trazendo exemplos. E em relação à minha própria? A gente não gosta nem de falar. A morte do meu corpo físico, do corpo físico que habito. De vez em quando a gente também precisa pensar, para imaginar assim, não, então... Vamos, Érica, vamos pensar aqui. Vai passar também, lembra? Você tem anjos da guarda, você tem mentores espirituais, você tem amigos também espirituais que a gente vai angariando aí, dessa e de outras. Ninguém fica sem socorro e a prece, Érica. Na hora pode estar meio esquisito, mas ó, você sabe que você... Ó, uma hora... Então, sabe esse diálogo interno que parece às vezes coisa meio assim? Mas na verdade, gente, isso é um processo de autoeducação para a morte ou para a vida verdadeira? Porque quando a gente se dá conta disso, a gente vai, é como se fosse um processo de autoevangelização. A gente vai entendendo que no momento que Deus quiser e que tiver no nosso planejamento reencarnatório, que a gente tiver que deixar esse corpo físico, se a gente
Tomara que não queira adiantar isso, né, com os nossos atos, às vezes, equivocados, em relação a mau hábito mesmo, às vezes alimentar, mau hábito de uma série de coisas, né, às vezes não cuida da saúde, mas ninguém faz isso, tenho certeza, todo mundo aqui, né, super focado. Então, aí, o que acontece? No momento certo, quando a gente vai deixar essa roupagem, se a gente já está acostumada a se auto-olhar como espírito que somos, vestindo uma roupa provisória, isso faz toda a diferença. Se a gente entende como é que se dá o processo de desligamento de espírito do corpo físico, o estudo é importante, né? A casa tem estudos, isso tudo. A gente vai, isso são investimentos, é a gente investir na vida que somos de espírito. Não só na nossa vida material necessária, porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se vestir, todo mundo tem que se locomover, todo mundo tem direito de ter conforto, de viajar, etc e tal. Mas temos que fazer um investimento na verdadeira vida, no nosso verdadeiro patrimônio, que são as nossas aquisições morais e intelectuais, que levaremos para todo sempre. E pela lei da sintonia, quanto mais a gente investe nessas coisas boas, mais a gente angaria companheiros espirituais que estão na mesma vibe que a gente. Então a gente vai melhorando a nossa ambiência. Já está quase terminando aqui, né? Já vou fechar. Estou bem, mas assim, de qualquer maneira, eu desejo de verdade que a gente, nesses momentos aqui, conversando, refletindo, a partir dessa perspectiva que trouxemos sobre a fé espírita, que é a fé raciocinada, que a gente tenha certeza de que fomos, muitos de nós, envolvidos amorosamente pela espiritualidade amiga, nos dando muitas das vezes o colírio que precisamos para enxergar a perspectiva da vida que estamos levando de uma maneira mais ampla, pelo prisma espiritual, que faz com que, às vezes, o que a gente olha como sendo um verdadeiro cataclisma, um vendaval na nossa vida, quando a gente põe o óculos espiritual, aquilo perde a dimensão, porque a verdadeira vida, os prazeres da alma, as conquistas da alma, as promessas da vida futura de Cristo Jesus, nos envolve, nos fortalece. E Jesus nos pega no colo, não tenhamos dúvida. Tudo passa. Tudo passa. E para fechar, a gente já dá para ler só um trechinho do Evangelho, que tem um capítulo que fala a respeito da fé, que é justamente a fé transporta montanhas. É só sobre a fé. Vale muito a pena a gente dar uma olhada. Ela saiu daqui, eu tinha deixado aberto. Quer me dar uma? Quero, só um instantinho. Quase que voa. Pronto. Olha que lindo, é só um trechinho. Instruções dos Espíritos, a fé, a mãe da esperança e da caridade. É uma mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, de 1862, lá em Bordeaux. Olha esse trecho. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura, isso é bom, fica nessa frase, olha só, pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura, nós, em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A fé é o combustível que nos move
aconteça o que acontecer. Ela nos mantém viva, conectados com a promessa do Cristo, certos de que somos filhos muito amados do Pai. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que a gente possa levar para os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, nosso convívio, tudo de melhor que a gente com certeza foi presenteado aqui nessa noite. Muita paz. Então,